Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cristalina, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão as atividades de plantio para essa safra de soja 22-23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alessio Marostica, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Alessio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Alô? Alô, Alessio, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Maravilha. Alessio, conta pra gente como é que estão as atividades de plantio aí em Cristalina, a produtora enfrentando dificuldades para semear sua lavoura, né? Veja bem, nós estamos num ano meio atípico, né? A chuva até agora foram poucas, né? E bastante, muitas vezes, localizada. E o plantio, em relação ao ano passado, está bem atrasado, né? O ano passado, nesse período, nós estávamos encerrando a safra, o plantio, aliás. Esse ano nós estamos iniciando o plantio. E a área que foi plantada até agora aqui é a área irrigada, mas é uma área pequena, é 10% da área do município. E aí, Alessio, pensando em janela, até quando que dá para se estender esse plantio e ainda ter boas produtividades? Não, a boa produtividade é de 15 de outubro a 15 de novembro, é as melhores produtividades que nós temos, né? Nós ainda temos um período aí, mas hoje é dia 8, o melhor período encerra dia 15 de novembro. Daí para frente nós começamos a perder produtividade, né? E não é só perder a produtividade, nós não temos aí como plantar o milho safrinha. É isso que é complicado para plantar milho safrinha, né? Então essa questão aí do atraso, ela vai impactar no plantio do milho safrinha. E aí, Alessio, olhando para as previsões, para os mapas, existe perspectiva de chuva nesses próximos dias para avançar esse plantio ou deve continuar difícil a vida do produtor por aí? Diz que chuva mesmo para dar tranquilidade para o produtor, nós vamos ter a partir de domingo ou segunda-feira, quer dizer, no limite do melhor período de plantio da soja, que é 15 de novembro, né? Aí, daí para frente, chove bem, né? Agora, chove bem, mas nós temos o problema dos veranicos aqui. Se tiver veranico em janeiro, como é costume, nós podemos ter, além de um atraso no plantio, uma produtividade prejudicada. E, Alessio, até diante desse cenário, como é que está a comercialização dessa safra? O produtor tem optado por segurar essas vendas? Olha, ele está preocupado, né? São poucos que comercializaram a soja, como nós falamos, a soja verde, né? Eles fizeram troca por insumo, troca por isso daí, que é uma coisa corriqueira aqui, comum. Mas a venda, ela está meio travada, e mesmo porque nessa situação política que nós estamos, contrato futuro tem pouca gente comprando, ou quase não apareceu gente comprando, né? Nós temos alguns complicadores diferentes de anos atrás, né? A turma quer saber como que vai ficar essa política, governo, presidente e tal, para eles encarar, para ver como que eles fazem a comercialização. Então a comercialização está meio travada. Alessio, aproveitando essa conversa até dentro dessas questões políticas que o senhor comentou, hoje a gente viu algumas notícias, alguns comentários do governo aí do estado de Goiás pensando em talvez taxar exportações do agro. Como é que esse tipo de conversa soa para vocês, produtores, para vocês do sindicato? Olha, soa como um problema, né? Porque, veja bem, nós temos um ano muito difícil, de custo de produção difícil, muito alto, e ainda vem essa taxação que nós não estávamos esperando. Estava esperando que um governador como o Ronaldo Caiado, ele sempre foi a favor do agro, ele não viesse com uma taxação sobre a produção agrícola. Entretanto, ele justifica que ele não vai ter como tocar o Estado por causa da redução das receitas, né?
Isso nós vamos ter que discutir muito, porque num ano difícil que nem esse, em que os custos estão altos e existe uma insegurança no preço de produto de comercialização, essas questões aí começam a ficar difícil e nós podemos ter algumas situações aí de baixa de produtividade, por causa de não termos plantado no melhor período, vamos estender além do período melhor de plantio, e redução de produtividade, ter um custo alto e ainda uma tributação. Isso tudo é muito complicado para o produtor, porque ele não tem como administrar isso daí. Daqui a pouco ele entra num fator de prejuízo aí e isso complica para a safra futura. Como a gente já viu lá atrás, que o produtor, quando se endivida, ele para de investir. Para de investir é problema para o país como um todo, né? Então essa questão da tributação aí, eu acho que ela devia ser repensada. Alessio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento para o produtor aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando Notícias Agrícolas e falar com os produtores que temos que nos organizar para enfrentar esses problemas que nós vamos ter aí, de invasão de terra, de todo esse custo alto, dessa tributação. Nós vamos ter que discutir muito para não ter um problema para frente. E agradecer a vocês todos aí por essa oportunidade. Muito obrigado. Alessio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra. A gente espera com boas notícias, com um desenvolvimento satisfatório para essas lavouras por aí. Um abraço, até a próxima. Obrigado. O Alessio Marostica, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de plantio para essa nova safra de soja 22-23 lá no estado. Trabalhos de plantio bastante atrasados com relação ao ano anterior. O Alessio até destacando que nesse período, no ano passado, o plantio já estava se encerrando. Nesse momento, apenas os 10% de área irrigada foram semeados, produtores ainda esperando chuvas que devem chegar no final de semana, aí no limite da janela ideal, que é de 15 de outubro a 15 de novembro, então o produtor já bastante preocupado com a redução do potencial produtivo para a soja e também a impossibilidade do plantio da segunda safra de milho lá no ano que vem na sequência da soja, produtor apreensivo esperando essas chuvas para conseguir realizar o seu plantio lá em Cristalina. Até diante desse cenário, vendas totalmente travadas lá na região, o produtor fez apenas aquelas trocas por insumos, negociações paradas nesse momento, muita incerteza com preços, com o cenário político e essa própria incerteza de plantio e de produtividade. Então o produtor segurando essas comercializações nesse momento lá em Cristalina, no estado de Goiás. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também aproveite para deixar o seu like, mandar sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também tem a opção de clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.